Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 5 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Vimos a sua estrela, viemos para adorá-lo. Essa frase devia ressoar como um trovão no céu azul aos ouvidos do paranoico Herodes, que até seus filhos fez matar pelo medo que lhe roubassem o trono. Contudo, ele também teve o seu anúncio, mas não soube aproveitar. Esses magos andaram centenas de quilômetros, talvez milhares, e ele não soube acompanhá-los nos últimos 10 quilômetros que separam Jerusalém de Belém. Jesus se dá a conhecer a todos os que lhe abrem o coração, qualquer que seja a sua cultura e nacionalidade. Só não o encontra quem lhe fecha o coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde o dia em que veio a luz, Jesus não cessa de irradiar sua luz no mundo inteiro. São Mateus lembra um episódio incrível que suscitou em todos os tempos e lugares uma grande curiosidade. Se trata da visita de 3 misteriosos personagens chamados magos até o recém-nascido de Belém, Jesus. Antes de mais nada, precisa especificar que os 3 magos não são judeus, não pertencem ao povo de Israel. É possível entender isso até pela linguagem que usam. Eles dizem: aonde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Herodes e todos os judeus teriam falado rei de Israel e não rei dos judeus. Ninguém em Israel teria se expressado da forma dos magos. É bom lembrar que também Pilatos, na cruz, escreveu Rei dos Judeus. Desse jeito, somente os pagãos se expressavam. Portanto, seja pela definição geográfica do Oriente, seja pelo jeito de falar,
é fácil imaginar que eles fossem babiloneses ou fizessem parte de alguma população do Oriente Médio. Vamos, portanto, tentar desvendar o primeiro mistério. Quem são esses magos? A palavra magos vem do grego magoi, que tem uma raiz persa. De fato, não é fácil interpretar essa palavra. A maioria dos estudos, como explica o nosso Papa Bento XVI, define os magos como sábios que tinham um conhecimento filosófico, religioso e ligado à astrologia, coisa não estranha naquele tempo. Agora vem uma pergunta mais difícil ainda. Como é que estes sábios astrólogos ficaram sabendo do nascimento de Jesus na periferia de uma pobre aldeia perdida no estado de Israel? O próprio texto nos fala de um astro, uma estrela, que guiava os magos. E eles mesmos diziam: vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-la. Como é forte esta frase! Os magos conseguiram enxergar uma estrela. Conseguiram entender que ela se referia ao rei dos judeus, que teria se tornado também rei do mundo, o seu rei. E se sentiram no dever de vir adorar esta criança. Vale a pena refletir um pouco sobre esta estrela. Sabemos que Tácito e Suetônio, historiadores latinos, relatavam expectativas do povo não-judeu, segundo as quais o dominador do mundo teria saído de Judá. Esse é mais um sinal que não somente Israel esperava o Messias, mas o mundo inteiro do Oriente, à sua maneira, o esperava também. Antes de mais nada, precisamos nos colocar na pele desses magos que tinham a convicção de que o rei do mundo teria vindo de Jerusalém. Sabiam que o rei de sua vida viria de Jerusalém. Estudavam os astros como todos os sábios antigos, e foi exatamente o céu que os alertou. Alguém poderia pensar que essa estrela de Belém seja mais uma invenção de quem escreveu os evangelhos. Outros afirmam que esse astro luminoso nunca existiu. Mas antes de nos posicionar, vamos ver os fatos. A estrela de Belém é, sem dúvida, um dos acontecimentos mais curiosos da história. Precisa saber que realmente, nos anos do nascimento de Jesus, um sinal extraordinário apareceu no céu. Trata-se de uma conjunção de Júpiter e Saturno no signo zodiacal de Peixes, nos anos 6 e 7 a.C., exatamente o ano do nascimento de Jesus. Essa conjunção criava uma luz extraordinária e bem visível no céu. Como as pessoas do Oriente Médio poderiam interpretar esse sinal? Para eles era claro. Júpiter representava o deus babilônico Marduk. Portanto, Júpiter, a estrela mais alta da divindade babilônica, aparecia no seu máximo esplendor na noite em que se encontrava ao lado de Saturno, o representante cósmico do povo judeu. Isso significava que até Júpiter se reclinava a esse grande Deus, que nascia no povo de Israel, e, consequentemente, o mundo inteiro devia adorar esse rei. Foi isso que os magos pensaram e fizeram. Mesmo que isso possa parecer estranho aos nossos olhos, na realidade, serviu para os magos entenderem. O universo leva a Deus. É interessante notar que em algumas antiguíssimas tábuas cronológicas chinesas, lemos que exatamente nestes anos de que estamos falando, uma estrela brilhante apareceu no céu e foi vista por muito tempo.
Tudo isso é confirmado também pelos modernos cálculos da astronomia. Portanto, o acontecimento da aparição de um evento luminoso no céu no período do nascimento de Jesus é uma realidade. A Epifania é a festa da manifestação ao mundo inteiro. Os Reis Magos, como explicamos, representam o mundo inteiro à espera de Messias. Esta festa diz claramente que Jesus é Deus do universo inteiro e do mundo inteiro. Olhando para os magos, logo entendemos o que está no coração do homem. Assim explica Papa Bento XVI em uma sua homilia na festa da Epifania. Os homens que então partiram rumo ao desconhecido eram, enfim, pessoas de coração inquieto. Homens inquietos, movidos pela busca de Deus e da salvação do mundo. Homens à espera, que não se contentavam com seus rendimentos assegurados e com uma posição social provavelmente considerável, mas andavam à procura da realidade maior. Talvez fossem homens eruditos que tinham grande conhecimento dos astros e provavelmente dispunham também de uma formação filosófica. Mas não era apenas saber muitas coisas que queriam sobretudo saber o essencial, queriam saber como se consegue ser pessoa humana. E por isso queriam saber se Deus existe, onde está e como é, se preocupa conosco e como podemos encontrá-lo. Queriam não apenas saber, queriam conhecer a verdade. Conhecer a verdade acerca de nós mesmos, de Deus e do mundo. A sua peregrinação exterior era a expressão deste estar interiormente a caminho, da peregrinação interior do seu coração. Eram homens que buscavam a Deus, em última instância caminhavam para Deus, eram indagadores de Deus. Eles eram também, sobretudo, homens que tinham a coragem e a humildade da fé. Era preciso coragem a fim de acolher o sinal da estrela como uma ordem para partir, para sair rumo ao desconhecido, ao incerto, por caminhos onde havia inúmeros perigos à espreita. Podemos imaginar que a decisão destes homens tenha provocado sarcasmo, os sarcasmos dos ditos realistas que podiam apenas zombar das fantasias destes homens. Quem partia baseado em promessas tão incertas, arriscando tudo, só podia aparecer como ridículo, mas, para estes homens, tocados interiormente por Deus, era mais importante o caminho segundo as indicações divinas do que a opinião alheia. Para eles, a busca da verdade era mais importante que a zombaria do mundo, aparentemente inteligente. Esta é a homilia que Papa Bento XVI fez na Epifania do ano 2012. E no seu livro Os Evangelhos da Infância, ele continua dizendo assim: os magos que andavam à procura do rei dos judeus, guiados pela estrela, representam o movimento dos povos para Cristo. E para quem busca, até o universo fala. Mas nesta altura se torna importantíssimo nos concentrar sobre o que os magos fazem diante de Jesus, na gruta, ou casa onde o encontram. O Evangelho diz: ao entrar na casa, viram um menino com Maria e prostrando-se o adoraram. Os magos fazem uma prostração de adoração, que é a homenagem para um rei Deus. Depois abrem seus tesouros e oferecem ouro, incenso e mirra, claros símbolos de regalidade, divindade, eternidade. Isso significa que todo homem tem no seu coração o desejo de se prostrar diante de Deus, de adorá-lo, porque sente que isso é essencial para ele, isso lhe dá vida. Iluminados por esta rica reflexão do nosso Papa Bento XVI,
Vamos ouvir de novo, de coração aberto, o trecho desta festa da Epifania. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam. À luz do testemunho dos Reis Magos, nós também podemos escolher o nosso propósito, para que nos ajude a ser luz para quem tanto espera no mundo ao nosso redor.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Vimos sua estrela. Paz e alegria a todos. Viemos para adorá-lo. Paz e alegria a todos. Temos ouro, incenso e mirra, ofertas do coração. Viemos pra te adorar. A estrela nos trouxe aqui pra ver com os nossos olhos o Senhor. A história se dividiu, a vida nasceu o Salvador. Um sinal apareceu no céu a nós, e a fé nos fez partir ao teu encontro. Muitas provas encontramos no caminho, mas quem ama não desiste sem tentar, e ao final te encontrar deu sentido à nossa estrada. Temos ouro, incenso e